ouvindo bem? Tá com algum ruído? Som? Pra mim tá com ruído, Marleninha. Boa noite, a Clau. Tá. Pra mim também com ruído. Ruído. Tá lá. Ruído. Ontem alguém falou isso pra nós numa outra reunião. Aqui também. E aí, melhorou agora? Não. Mas eu acho que é porque não é só a senhora que tá com o microfone ligado. O meu Quando tá com fecha ruído de todo também. Vamos fechar os microfones. Vamos tentar fazer isso. Mas qualquer coisa vocês me perdoem, então. Então eu vou. Vamos ver. Melhorou, gente? Agora é fechar. Eles também. Então, eu vou fazer a leitura do livro Seara dos Médiuns, cujo título é Eles Também, baseado na questão 217 do livro dos Médiuns. Compadece-te dos médiuns de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Eles também. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo, a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Eles também. Não estimarias explorar a bolsa alheia quando podes e deves viver à custa do próprio esforço. Eles também. Não ignoras que tentarias debalde ensinar a outrem o acesso à virtude sem base no bom exemplo e começando na tua própria casa. Eles também. Sofrerias de certo se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te a zombaria e ao desapreço. Eles também. Não podes dar o tempo todo ao ideal, porquanto não te encontras livres de compromissos ante as rotas humanas. Eles também. Vives num corpo suscetível de queda na enfermidade, muitas vezes carecente de remédio e socorro, e sempre necessitado de higiene e alimentação. Eles também. Percebendo que não pode satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira e seara de todos, agradeces feliz a desculpa espontânea do próximo diante de tuas faltas involuntárias. Eles também. Ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Qual nos acontece, eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, afrontados por enigmas dos sentimentos, a lhe desafiarem a fé. Eles também são seres humanos em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram. Ô, Claudinha, você faz a prece para nós, amor? Faço sim, Marlene. Vamos então serenar nossos corações, acalmar a nossa mente, para que possamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, com os mentores desta casa, deste trabalho do Cohen. Que possamos nos conectar com Jesus, irmanados todos neste mesmo intuito, de estarmos juntos aprendendo sobre esses dois mundos, as correlações, o intercâmbio, o auxílio. Que possamos, Jesus, sermos bons instrumentos do seu amor e da sua vontade. Que possamos, Mestre Jesus, trabalhar com carinho e com amor. Nos auxilia, Mestre, a todo momento, para que não fraquejemos. Que cada um de nós possamos receber as suas bênçãos. Que cada lar receba a sua luz, iluminando os corações
iluminando os pensamentos, iluminando os irmãos em sofrimento que precisam do nosso auxílio. Que possamos sempre ser bons servos deste trabalho. Obrigada, que assim seja. Silvia, o microfone tá fechado. Abre o microfone. Abriu. Deu certo. Então, boa noite. Nona sessão teórica da influência moral dos médiuns nós vamos fazer hoje. Então, eu fiz um PowerPoint simplesinho só para ir acompanhando. Se vocês quiserem acompanhar, ele está aí, certo? Então, vamos lá. Nona sessão teórica da influência moral dos médiuns. Da influência moral dos médiuns. Então, nós vimos, gente, que a faculdade mediúnica, ela é orgânica. Ela radica-se no corpo, né? A gente já aprendeu, a gente já estudou lá nas aulas anteriores, né? Então, os dignos e os indignos são dotados da faculdade mediúnica, como dos sentidos físicos. Então, ela é independente da moral, né? A gente sabe que existem alguns médicos digníssimos, que a gente podia citar vários, né? Que têm um trabalho, uma ética e uma moral muito elevada. Existem pessoas que são médiuns, têm a faculdade mediúnica e que são totalmente materialistas, não acreditam em religião nenhuma, mas que têm uma moral e uma ética elevada, né? E tem criaturas que são de outras religiões, quer dizer, não depende da religião, não depende da moral, e também a gente sabe que existem pessoas que a moralidade é baixa, que são imorais até, e que têm a faculdade mediúnica, né? Então, ela independe, a faculdade mediúnica, ela é neutra em si, a faculdade mediúnica, a mediunidade é neutra em si. Mas o uso da faculdade mediúnica que a gente tem que levar em conta. O uso dela pode ser bom ou pode ser mal. Ele vai depender das qualidades morais do médium. Se o médium for uma pessoa que tem qualidades morais, tem ética, é uma pessoa de bom proceder, quando a gente fala ética, a gente está falando de moralidade, a gente está falando de ética, de bem viver, de ser fraterno. Nós não estamos falando só de religiosidade, nada disso. A gente está dizendo mesmo da criatura ser uma criatura que carregue consigo qualidades éticas mesmo, né? De bem tratar as pessoas, de bem tratar a sociedade, a comunidade, de ter valores, né? Então, as qualidades morais do médium exercem influência decisiva sobre a natureza dos espíritos que por ele, o médium, se comunicam. Então, a gente vai compreender que quanto mais elevado moralmente o médium for, a influência que ele vai exercer sobre a natureza dos espíritos que vão se aproximar dele será maior. Então, um médium de qualidade elevada, ele vai atrair para si espíritos de condição mais elevada, de condição médios bondosos, espíritos bondosos, espíritos superiores em qualidades morais do que o médium, né? Aí vai falar assim, mas o médium recebe tanto espírito sofredor, espírito ignorante, espírito estacionado no mal, como é que funciona isso? Ele vai atrair para si, que é quando a gente fala das qualidades morais elevadas, quando ele está num trabalho de desobsessão, num trabalho de socorro mediúnico, que ele vai socorrer espíritos inferiores, ele tem que atrair para si
espíritos mentores, espíritos protetores mais elevados, para auxiliá-lo no uso dessa faculdade mediúnica para socorrer esse espírito inferior, esse espírito às vezes até malévolo mesmo, porque a gente não tem condição de trabalhar sozinho com espíritos inferiorizados, porque os fluidos deles são muito pesados e a gente não tem condição física nem espiritual de trabalhar com esses fluidos. Então, a gente precisa ser auxiliado por espíritos mentores que são espíritos superiores, para eles nos ajudarem. Então, por isso que o médium tem que buscar cultivar essas qualidades morais, buscar elevar a sua ética, justamente para fazer a sintonia com esse tipo de espírito. E quando ele tiver que ter alguma orientação espiritual do mentor ou do coordenador espiritual do trabalho que ele faz, ter a certeza que esse espírito é um espírito mais elevado, que a gente pode levar em conta o que ele está nos falando. Então, é nesse sentido que a gente está falando que as qualidades morais do médium vai exercer uma influência na natureza dos espíritos, né? É nesse sentido, assim, que a gente está dizendo. E também, a doutrina espírita nos explica isso e nos explica também que a mediunidade tem duas finalidades fundamentais, né? Dar aos homens o conhecimento da verdade. Então, a gente sabe que o conhecimento da verdade está relacionado com a maturidade espiritual. Ninguém conhece alguma coisa se não estiver amadurecido para entendê-la. Então, vamos lembrar lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo, que ele vai falando das revelações e ele vai dizendo que conforme a humanidade foi amadurecendo, foi chegando revelações do alto, revelações do mundo superior para a gente. Primeiro com Moisés, que veio trazer as leis, né? As leis de Deus. Depois, também ele trouxe aquelas leis da sociedade, que era uma sociedade mais rude, então eram leis duras, né? Depois, quando a humanidade já estava mais evoluída, que já tinham confiança, tinham crença num Deus único, já tinham melhorado mais a sua condição espiritual, de evolução espiritual, veio Jesus, que veio nos trazer o amor, veio nos trazer a fraternidade, veio nos trazer esse Deus Pai misericordioso, né? Então, chegou Jesus, mais amadurecido um pouco, Jesus falou algumas coisas, mas Jesus também disse, na época que ele estava na Terra, que ele não poderia dizer tudo, porque a gente não teria condição de entender tudo, mas que ele mandaria um outro consolador para lembrar o que ele havia falado e também trazer novos ensinamentos. Aí nos chega a doutrina espírita, né, como o consolador prometido por Jesus, que a doutrina espírita não foi trazida por uma pessoa só, mas foi por uma pleiade de espíritos que era coordenada pelo Espírito de Verdade, né, que trouxe uma pleiade de espíritos superiores, né, que trouxe a revelação do mundo espiritual, a revelação de que somos seres imortais, a revelação de que nós fomos criados simples e ignorantes, mas que fomos postos na encarnação para a gente evoluir, para a gente crescer espiritualmente, até a gente chegar ao ponto de espírito superior, que Jesus falou assim para a gente, vós sois deuses, vocês poderão fazer tudo o que eu faço e até mais. Quer dizer, Jesus nos deu, nos ensinou a possibilidade da perfeição, não absoluta a perfeição de Deus, porque Deus é o único, né? Deus é a inteligência suprema,
mas nós teremos espíritos puros um dia. Vamos lembrar da escala espírita que a gente estudou lá, né? Seremos espíritos puros. Então, a mediunidade, ela veio trazer aos homens o conhecimento dessa verdade. Foi através da mediunidade que a doutrina dos espíritos nos chegou. E nos chega sempre, mesmo quando a gente recebe aquele espírito sofredor que nos traz uma história de sofrimento grande, de sofrimento terrível, aí a gente vai perceber a verdade daquele espírito, o porquê daquele sofrimento, qual o caminho que ele deve seguir para não prosseguir naquele sofrimento. E isso serve para a gente, essa verdade, serve para a gente se conhecer melhor, conhecer mais as nossas possibilidades. E ele também fala que uma das finalidades é promover a melhoria espiritual do médium, das criaturas em geral, mas nós estamos falando do médium, todos nós somos médios, principalmente o médium ostensivo, porque ele vai estar em ligação direta com esse mundo espiritual. Então, ele precisa cuidar muito da sua melhoria espiritual. Ele precisa cuidar muito da sua ética, ele precisa cuidar muito da sua moral, para que ele consiga se sintonizar com espíritos superiores, para poder exercer o seu mandato mediúnico, né? A sua tarefa mediúnica. Porque a tarefa mediúnica nos foi dada como não como uma graça, mas como uma missão para que a gente possa auxiliar os outros, mas acima de tudo para nos melhorar. Porque quando a gente recebe um espírito sofredor e sente toda a dor que ele sente todo o sentimento que ele tem, né, que ele carrega, a gente percebe o quanto é complicado esses sentimentos inferiores. E quando a gente recebe um espírito superior, o êxtase, a alegria que a gente sente, a paz, a leveza que a gente sente, quando a gente recebe mediunicamente um espírito um pouco mais superior que a gente também entende, a gente deseja estar melhor. Então, a mediunidade nos traz essa finalidade, né, de promover a nossa melhoria. E também pelo nosso raciocínio. Se a gente sabe que nós somos eternos, que nós vamos continuar a encarnar até nós aprendermos tudo que a gente precisa aprender, assimilar tudo que a gente precisa assimilar, seja em inteligência, seja em sentimento, então a gente quer, como na escola, a gente não quer marcar passo, a gente não quer tomar bomba, né? Eu acho que nem existe isso, a gente não quer repetir os ensinamentos, a gente quer ir o mais rápido possível, porque será melhor para a gente. Então, eu coloquei aqui, está na nossa apostila, né? Uma frase de Jesus, ele fala assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas palavras aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Quando ele fala aos pequeninos, é aquelas criaturas que têm o seu coração puro, o seu coração vamos dizer assim, burilado por essa busca da melhoria espiritual, da procura da melhoria espiritual. Então, ele recebe sem vaidade, sem orgulho, todos esses ensinamentos. Então, ele quis dizer isso. E mesmo na continuação desse versículo, ele fala isso, o que eu já falei anteriormente, que ele tinha muito mais coisa para falar, para revelar, mas que nós ainda não, como humanidade, não tínhamos condição de entender e de receber. Bom, então nós vamos estudar aqui, ver assim, as leis da comunicação mediúnica para explicar tudo isso daí, né? Então, nós já falamos assim que o espírito desencarnado aqui, ele vai se identificar com o espírito do médium, e essa identificação, ela vai ocorrer com uma espécie de atração, vai acontecer uma simpatia, eles vão fazer uma afinidade fluídica, os fluidos vão eles vão fazer uma atmosfera comum, então eles vão se afinar aqui. Então, por isso que os bons espíritos,
se afinam com os bons, e os maus espíritos repelem os bons espíritos. Então é o seguinte, os bons afinam com os bons, e os maus, eles repelem os bons, certo? Então, por isso que a gente tem que estar com a nossa elevação mental, de sentimento, de ações elevadas, buscando o belo, buscando o correto, buscando o justo, para que a gente possa se afinar com esses espíritos. E quando nós tivermos necessidade de receber um espírito para dar uma comunicação, um espírito inferiorizado, os espíritos superiores, nossos mentores, vão nos auxiliar a fazer a afinidade, não moral, mas a afinidade, a sintonia, para que a gente possa entrar em contato com eles. Então, não é porque eu vou receber espíritos trevosos, quer dizer que eu sou um espírito inferior. Não quer dizer isso. Porque se assim fosse, eu costumo dizer sempre, Chico Xavier, a gente não pode fazer juízo de valor das pessoas, mas Chico Xavier era uma pessoa boníssima, quem o conheceu sabe que ele era profundamente caridoso e ele vivia somente para o seu mandato mediúnico, ele vivia só para o próximo. Então era um espírito, vamos dizer assim, mais elevado. E ele não recebia só espíritos mentores, ele trabalhava na desobsessão, ele recebia espíritos trevosos. Por que ele conseguia receber isso e dar o seu auxílio? Porque ele estava acompanhado de espíritos superiores, mentores. Então, a gente procura lá no Livro dos Médiuns a explicação dessa lei da comunicação mediúnica. Pois que para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia. E assim é lícito dizer uma afinidade, certo? Bom, vamos lá. Aí nós vamos estudar os caracteres dos bons médiuns. Não vamos esquecer que nós estamos estudando da influência moral do médium. Então, vamos estudar os bons médiuns. Primeiro, a gente vai falar dos médiuns perfeitos. Médiuns perfeitos, o Kardec fala assim, que é aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Aí, ele nos comenta assim para nós que não existe no nosso estágio atual, que a gente está, na nossa evolução espiritual, no estágio que a Terra se encontra, não existe encarnado aqui nessa Terra um médium que os maus espíritos não vão, pelo menos, tentar enganá-lo. Então, quer dizer que o espírito, o médium perfeito, não existe, né? Porque todo e qualquer, por mais perfeito, por melhor que esse médium seja, mesmo que ele tenha uma moral elevadíssima, sempre ele vai encontrar algum espírito que deseja fazê-lo cair, ele tenta enganá-lo. Então, esse médium perfeito aqui na Terra, no atual estágio em que a gente está, evolutivo, não existe. Então, o Kardec fala assim, então vamos tratar dos bons médiums. Os bons médiums, ele fala assim, o melhor médium é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Então, é aquele médium que busca melhorar-se, ter uma moral mais elevada, uma ética mais elevada, um proceder mais elevado. Então, ele tem uma emanação fluídica superior, e com isso ele consegue fazer afinidades somente com esses bons espíritos. E esses bons espíritos o auxiliam, seja trazendo mensagens para ele na reunião, ou para auxiliá-lo no socorro dos espíritos inferiores. Nos espíritos inferiores. Então, esse é o bom médium, aquele que é menos enganado. E que muitas vezes
alguns espíritos tentam enganar e os espíritos mentores os auxiliam, intuindo, mostrando para ele que aquilo que está se passando é uma mentira, é um engodo, né? Mas acontece também que os bons espíritos, às vezes, permitem que os espíritos consigam enganar, mesmo os melhores médiuns. Por que eles permitem? Para exercitar a ponderação do médium, para ensinar a discernir o verdadeiro do falso, para que o médium não se ache infalível. E para que também ele exercite a observação, o estudo, para que ele possa ponderar o que o espírito está falando. Não é porque o espírito falou que está certo. A gente tem que saber fazer essa ponderação. E a gente só vai fazer isso, a gente só vai conseguir fazer isso estudando muito e, acima de tudo, praticando muito o ensinamento de Jesus, o ensinamento do Evangelho de Jesus. Certo? Então, tem algumas características que indicam que os bons médiums. Então, o bom médium, ele tem uma grande facilidade de comunicação. Então, esses bons médiums, eles são dotados de uma sensibilidade mediúnica bastante acentuada. Então, ele já tem a sua mediunidade aflorada, aberta, ele tem facilidade de se comunicar com os espíritos. Lembrando sempre que a faculdade mediúnica, ela se radica no organismo físico. Então, ela é física. Então, ele tem essa facilidade. Ele é um médium ostensivo. Então, ele tem a sensibilidade bastante acentuada. E ele faz sintonia fácil com os espíritos, justamente porque ele tem essa sensibilidade muito acentuada. E ele consegue transmitir a mensagem com fidelidade e autenticidade. Então, o bom médium tem essa característica, né? Ele tem uma grande facilidade de comunicação. O bom médium, ele tem bons espíritos assistentes. São espíritos que habitualmente o assistem, quer dizer, são os espíritos mentores, o anjo guardião deles, e os espíritos mentores que assistem o seu trabalho, a sua faculdade mediúnica. Esses espíritos são de natureza boa, e eles vão se revelar para o médium, para as pessoas da reunião, não pelos nomes ilustres, Bezerra de Menezes, Ivone, Emanuel, São Francisco de Assis, não são pelos nomes, mas assim pela linguagem que eles vão usar. Né? Então, a gente tem que observar bem o que os espíritos estão falando, de que forma que eles estão se comunicando, o que eles estão trazendo para a gente. Qual que é o fundo da mensagem que eles estão trazendo? Esses espíritos mentores, esses espíritos que assistem à mediunidade, né? Essa simpatia pelos bons espíritos, os médiums conseguem manter pelos esforços que o próprio médium emprega, afastando-se dos maus. Como que ele vai afastar-se dos maus? Mantendo a sua vibração elevada. O espírito inferior não consegue nos alcançar quando a gente consegue elevar o nosso padrão vibratório, justamente com o bom pensar, o bom sentir e o bem agir, certo? Os bons médiuns consideram a faculdade como instrumento do bem. Eles sabem que a faculdade mediúnica é um dom que Deus deu, Deus permitiu que a gente tivesse para a utilização no bem. Esses médiuns não se prevalecem dessa mediunidade, ou seja, eles não utilizam para o seu bem próprio, mas para o bem do próximo. Nem apresenta
nem se apresenta assim com grandes méritos, eu sou médium, né? Se acha melhor do que os outros, porque ele tem essa característica, ou porque ele trouxe uma boa mensagem. Então, ele sabe que o mérito não é dele, que ele recebeu essa faculdade para que ele pudesse se melhorar, para que ele pudesse conhecer a verdade, conforme foi dito lá atrás. Para que serve a mediunidade, né? Serve para o conhecimento da verdade e para que a gente possa se elevar moralmente e espiritualmente. O bom médium, ele tem a aplicação das boas comunicações. Eles consideram as boas comunicações que eles recebem, eles prestam muita atenção no que eles estão recebendo, quando eles vão receber essas comunicações dos mentores, ou mesmo dos espíritos inferiorizados, eles prestam bastante atenção e tentam tirar dali lições para a sua melhoria própria. Sejam essas comunicações de mensagens, de conselhos de espíritos superiores, ou então do sofrimento dos espíritos inferiores. Ele pega essa comunicação dos espíritos inferiores, espíritos sofredores, e pega como, vamos dizer assim, como um exemplo a não ser seguido, porque ele percebe ali o grande sofrimento que aquelas criaturas sentem, né? E quando eles recebem essas comunicações, eles aplicam primeiro a si mesmos, e antes de atribuir para o outro. Então, se ele chega ali uma mensagem falando, vamos supor, da caridade, da necessidade da caridade, da melhoria, ele vai pensar que é para ele mesmo, e não para o companheiro dele do lado, não para o marido, não para o filho, mas para ele mesmo. E eles jamais se orgulham das suas comunicações, porque as comunicações não são deles, eles são simples instrumentos. A comunicação vem dos espíritos. E os bons médiuns cultivam as virtudes cristãs, né? Eles apresentam como marca do seu caráter a benevolência, a modéstia, a humildade. Eles são caridosos, esses bons médiuns. Quando a gente fala caridade, a gente está falando da caridade do trabalho no bem, da beneficência, de auxiliar. Todos nós temos que auxiliar o nosso próximo, seja na doação do passe, seja na casa da sopa, fazendo a sopa, seja na visita das pessoas enfermas. Tudo isso daí a gente pode dizer caridade material, caridade beneficência. E a gente sabe que a gente mora num país que tem muita necessidade, então a gente precisa mesmo auxiliar todas essas pessoas. Mas a gente não pode esquecer que além dessa caridade visível, existe aquela caridade segundo o entendimento de Jesus. O próprio Kardec perguntou para os espíritos, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Está lá no livro dos Espíritos, 886. Então, os espíritos respondem assim: benevolência para com todos, quer dizer, boa vontade para com todas as pessoas, né? Bondade para com todas as pessoas. Indulgências para as imperfeições, né, das outras pessoas. Indulgência é relevar, esquecer, ser compreensivo perante as faltas e as imperfeições, né? E depois o perdão das ofensas, que é dificílimo de fazer, né, gente? A gente sabe o quanto é difícil perdoar, né? De verdade, perdoar as grandes faltas. As pequenas a gente já tem dificuldade, imagina as grandes faltas que às vezes acontecem na vida da gente. Então, a gente tem que aprender a cultivar essas virtudes cristãs, para a gente poder ser classificado como um bom médium, um bom cristão, um bom espírito, né? Agora, também os médiuns imperfeitos têm alguns sinais que mostram que eles são médiuns imperfeitos, né? Então,
Eles são orgulhosos, os médiuns imperfeitos são orgulhosos e egoístas. O orgulho e o egoísmo são duas imperfeições morais que são mais exploradas pelos maus espíritos. O orgulho faz perder muitos médiuns que têm belas faculdades, que eles são dotados de grande faculdade mediúnica, e eles poderiam se tornar instrumentos notáveis e muito úteis, mas eles são orgulhosos, eles acham que a faculdade vai fazê-los melhor, eles querem mais atenção, eles são egoístas, eles querem se mostrar, né? Então, com isso, eles se sintonizam com espíritos inferiores e essas faculdades ficam muitas vezes perdidas porque eles não conseguem fazer o trabalho mediúnico confiável, né? As comunicações que eles recebem, muitas vezes, não são confiáveis. Na grande maioria das vezes, os médiuns orgulhosos, as suas comunicações são reconhecíveis, né? A gente percebe que ela é cheia de expressões de orgulho, né? De egoísmo, e mesmo de falsa, vamos dizer assim, falsa humildade. É fácil de se ver. Então, a gente fica sempre em suspeição, a gente fica sempre suspeita quanto à veracidade daquela comunicação. O médium imperfeito tem confiança cega nas comunicações que eles recebem. Eles tratam com desdém tudo que não venha, toda comunicação que não venha por eles. Eles acham que não é muito confiável. Só as que eles recebem que são confiáveis. Eles julgam ter o privilégio da verdade. Eles evitam e repelem todo e qualquer conselho, né, das pessoas do grupo, das pessoas que o rodeiam, né? Eles se afastam dos seus amigos e de quem quer que possa querer abrir-lhe os olhos. O presidente o coordenador da reunião, os amigos da reunião. Então, ele vai se afastando de todo mundo e eles se aborrecem quando as pessoas fazem a menor crítica às suas comunicações e vão mesmo ao ponto de tomar ódio contra aquelas pessoas que têm tentado abrir os seus olhos, auxiliar. Então, essa confiança cega é muito perigosa. Os médiuns imperfeitos consideram infalíveis os espíritos que os assistem. Quando esses médiuns imperfeitos recebem esses espíritos que são tidos como protetores, e esses espíritos se adornam de grandes nomes, por exemplo, meu protetor espiritual é São Francisco de Assis, meu protetor espiritual é Emmanuel, é Batuíra, né? Então, os espíritos inferiores se adornam de nomes famosos, nomes importantes, né? E deslumbram esses médiuns imperfeitos e eles consideram infalíveis esses espíritos, essas comunicações que vêm através desses espíritos, porque eles acreditam que são essas criaturas, eles acreditam que eles são infalíveis, que eles não vão trazer nenhuma mentira para eles. E a gente sabe que a gente não pode confiar em todos os espíritos, né? Mas a gente tem que perceber se esses espíritos são de Deus, né? Porque o Kardec fala, se a gente perguntar para uma pedra, a pedra responde. Se a gente perguntar, então a gente tem que tomar cuidado. Não é porque vem de espírito, não é porque eles falam que o espírito é superior, não é porque a gente tem que ver o que o espírito está falando. Qual é o fundo da mensagem que ele está trazendo? Com qual objetivo ele está trazendo aquilo para a gente? Então, a gente tem que ter essa capacidade de discernir e não considerar infalível, porque se a gente desconfia de um espírito que se diz que é mentor mesmo, de verdade, ele não vai achar ruim.
Ele não vai achar, porque ele é espírito superior. Ele vai entender que a gente tem que ter esse senso crítico das comunicações que a gente vai fazer. Agora, se ele achar ruim, se ele ficar magoado, se ele ficar sentido, é porque é um espírito inferior, porque espírito superior não tem esse tipo de sentimento. O médium imperfeito, eles são vítimas fáceis do elogio, né? Muitas vezes o orgulho é despertado nos médiums pelos próprios companheiros que trabalham na seara mediúnica. Os próprios companheiros lá da reunião mediúnica, às vezes no intuito de auxiliar, no intuito de ajudar aquela criatura, eles vão fazendo elogios, né, para auxiliar ele mesmo, para poder mostrar para ele que ele está trabalhando bem, né? Eles vão ficando orgulhosos, eles vão tentando se destacar, eles vão sendo procurados, eles vão sendo gabados, porque são espíritos, ele tem mesmo uma faculdade mais destacada e os companheiros começam a elogiar e ele começa a achar que ele é bom mesmo, né? Que ele não tem muita resistência à vaidade, ele começa a se julgar indispensável, eles começam a se achar importantes então a gente tem que evitar esse elogio. E o médium tem que evitar acreditar nesse elogio. Por quê? Porque ele está ali como um instrumento. É igual se a caneta Bic, é igual se o violão se orgulhasse porque Carlos Drummond de Andrade usou a sua caneta para escrever alguma coisa, ou porque um grande musicista utilizou o violão achar que ele que é bom, né? E não aquele que está executando. Então, o médium não pode cair vítima de elogios. E os companheiros que estão no trabalho devem evitar endeusar esses médiums. Porque é difícil, muitas vezes a gente cai pela vaidade, sim, né? Então, vamos ajudar os nossos companheiros médiums e nós médiums não vamos cair vítimas desse elogio. Os médiuns imperfeitos são levianos e viciosos. São graves defeitos que afastam os bons espíritos. Embora esses espíritos, bons espíritos, muitas vezes aconselham, né? Mostram que eles estão sendo levianos, que eles estão viciosos, que esses vícios não estão sendo bom para eles, né? Vícios, não só vícios materiais de bebida, de cigarro, de droga, mas o vício da palavra, o vício do orgulho, o vício das palavras de baixo calão, né? Tudo isso, os espíritos superiores, antes de se afastarem, eles vão tentando corrigir, auxiliar esses médiums, né? Mas, quando os espíritos superiores percebem que eles se comprazem nessa leviandade, nesse vício, eles se afastam e os espíritos da mesma natureza viciosa e leviana dos médiums se aproximam e começam a trazer comunicações levianas, comunicações cheias de vícios, né? Começam a fazer invencionices, tentam iludir a boa fé, tanto do médium quanto daqueles que estão ouvindo aquele médium. Então, isso são sinais desses médiums imperfeitos. Então, fazendo uma síntese, o que caracteriza o médium imperfeito é a confiança absoluta na superioridade do que obtém, o desprezo pelo que deles não venha, a irrefletida importância dada aos grandes nomes, quer dizer, né? Deu o grande nome para ele,
Pronto. Recusa de todo conselho, a suspeição sobre qualquer crítica, o afastamento daqueles que podem emitir opiniões desinteressadas e proveitosas. Bom, o mau uso da mediunidade. O médium que emprega mal a sua faculdade, o médium tem a sua faculdade mediúnica já aflorada, ele já conhece tudo isso, ele já estudou isso, já sabe a importância do cultivo moral e ético, para que ele possa fazer sintonia com os espíritos superiores, mas apesar de tudo isso, ele vai empregar mal a sua mediunidade. E quando ele faz isso, ele se candidata a ser veículo de comunicações falsas, quer dizer, os espíritos vão mistificar, vão trazer informações falsas ao médium. Ele vai ser vítima dos maus espíritos, né? Os maus espíritos vão trazer comunicações falsas, comunicações inferiores para eles. Por quê? Eles estão se comunicando com espíritos inferiores, porque a sua vibração espiritual está baixa. A sua de quem? A sua do médium. Ele não está elevando no bom agir, no bom pensar e no bom sentir as suas vibrações. Então, eles estão se sintonizando com espíritos inferiores, e esses espíritos inferiores, eles podem mistificar, eles podem fazer muito mal para os médiuns. Ele pode ser candidato também à obsessão, e a obsessão pode trazer consequências desastrosas, nas 3 formas que Kardec fala. Aí ele pode ser obsediado por uma obsessão simples, seja que ele fica com aquela ideia fixa nas coisas, ele esquece a chave, essas coisas simples mesmo, né? Essas obsessões mais simples que todo mundo tem, né? Ou ele pode ser fascinado, quer dizer, ele acreditar em tudo que o espírito fala, tudo que o espírito... Pode ser o maior absurdo que existe na Terra, e ele acredita porque ele está fascinado, né? Os espíritos fascinam, eles tomam conta dos seus pensamentos, então fascinam ele. Ou então subjugação física mesmo, né? A subjugação física que faz que ele tome atitudes estranhas, esquisitas. Até o Kardec, ele dá no livro dos médiuns, ele dá um exemplo que tinha um médium lá, que ele estava sendo obsidiado por subjugação. Então, ele não podia ver uma moça na rua, que ele chegava, se ajoelhava e fazia uma declaração qualquer. E ele se sentia muito envergonhado, porque ele sabia disso, mas ele não conseguia não se ajoelhar. Ele não conseguia não falar aquilo. Então, isso daí é uma subjugação. Então, quando a gente se sintoniza com espíritos inferiores, a gente pode sofrer essas consequências. Por exemplo, a obsessão, né? A obsessão mais simples, a fascinação e a subjugação. E é muito difícil depois da gente sair sozinho desse tipo de obsessão. A gente precisa de auxílio dos companheiros médios, de uma casa espírita de confiança. A perda ou a suspensão da mediunidade. Então, a criatura tem uma faculdade bonita, uma facilidade de se comunicar, mas não cultiva a moralidade, não cultiva a ética, não cultiva os bons pensamentos, então ela pode perder a mediunidade. Ela pode não ter mais a capacidade de entrar em contato com esses espíritos. Ou ela pode ter suspensa essa mediunidade por tempo indeterminado, até que ela consiga se equilibrar, até que ela consiga cultivar pensamentos e ações elevadas, consiga elevar o seu padrão vibratório, e com isso ele é trazida de novo, né,
a sua mediunidade. Pode ser, a pessoa pode atuar como médium de novo. Essa perda e essa suspensão é feita pelo mundo espiritual, certo? Não vai depender de nós aqui. Fazendo mau uso da mediunidade, o médium pode se constituir em veículo, né, de ideias fantasiosas, nascida do seu próprio espírito orgulhoso e pretensioso. Então, muitas vezes o médium, ele está passando ideias que nem é de espírito inferior, nem de superior, mas muito pelo contrário, do seu próprio pensamento, do seu próprio espírito, de forma inconsciente, né? Seu espírito orgulhoso, pretensioso, ele passa essas ideias anímicas mesmo, né? Essas ideias orgulhosas, pretensiosas, porque ele é um médium imperfeito e ele carrega dentro de si o orgulho e a pretensão, certo? Nós vamos às considerações finais agora, né? Então, vamos observar. Temos o médium imperfeito e o bom espírito. Kardec nos fala lá que o bom espírito, vamos ler aqui que vai ficar mais fácil da gente entender. Um médium imperfeito pode alguma coisa obter boas coisas, porque dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele, à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um médium que mais lhe convenha, dão preferência a estes. Então, o bom espírito pode até se comunicar com um médium imperfeito. Se não tem nenhum melhor, para poder executar o trabalho, ele utiliza muitas vezes, com muita dificuldade, com muito constrangimento, ele ainda utiliza o médium imperfeito. Mas se ele encontrou um bom médium, ele não vai utilizar o médium imperfeito, por melhor que a faculdade mediúnica seja, que ele tenha uma bela faculdade, por mais que seja aflorada a mediunidade dele, por mais que ele tenha facilidade de sintonia, o bom espírito não vai fazer comunicação com ele, vai preferir fazer a comunicação com o bom médium, que tem todas aquelas características morais elevadas. Às vezes ele até tem uma certa dificuldade de captação, não é tão fácil quanto o médium imperfeito, mas a moralidade dele é maior, então supre essa dificuldade talvez que ele possa ter. Bom, vamos lá. Agora, esse médium imperfeito que às vezes vai dar as comunicações, se ele se tornar objeto, né? Se o coordenador ou alguém do grupo suspeitar pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor, de caridade, a gente tem que prestar atenção no que ele está trazendo de comunicação. Se ele é uma criatura que não tem essas qualidades todas que a gente sabe que o bom médium precisa, a gente precisa prestar atenção na comunicação que ele está passando, porque ele pode até estar passando uma comunicação interessante, mas na maioria das vezes a gente precisa ter cuidado com o que ele está passando, porque de repente ele pode estar passando uma comunicação equivocada. Então, Kardec pede para a gente repelir as suas comunicações, porque muitas vezes, eu vou até falar a frase que ele fala assim, repelir suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. Esta é a conclusão que chego sobre a influência moral dos médiuns. Então, a gente tem que buscar sempre
a nossa melhoria espiritual, porque só isso vai dar a garantia que seremos bons médiums, seremos médiums confiáveis, seremos médiums que vai dar uma boa contribuição para a reunião mediúnica, uma boa contribuição para os espíritos mentores, uma boa contribuição para os espíritos sofredores. Essa frase que eu falei aqui, gente, é de Erasto. E Erasto também fala assim, que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, é necessário que a gente busque contar com os companheiros médiums que buscam a sua melhoria espiritual, a sua reforma íntima. Nós não estamos falando aqui que todos nós temos que ser perfeitos. Não, nós não temos que ser perfeitos, mas nós temos que querer ser bons, querer ser melhores, fazer ações para que possamos nos melhorar. Saber que somos inferiores, sim, né? Inferiores, sim, mas que estamos em busca da nossa melhoria espiritual, da nossa melhoria moral, da nossa melhoria ética. É isso que a gente tem que saber. Porque se a gente for esperar ser santo, entre aspas, ou ser um espírito perfeito, nenhum de nós estaria aqui encarnados nessa terra. E nenhum de nós poderia estar trabalhando. Mas a partir do momento que a gente deseja e que a gente faz todos os esforços para se melhorar, a gente já se capacita para poder trabalhar na seara do mestre. Então, aqui a gente tem uma figurinha, uma criatura, né? Se burilando, né? Se trabalhando. Aí tem essa frase, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, gente, o espírita não é aquele que já está feito, já está pronto, o verdadeiro espírita, não. É aquele que está a caminho de sua transformação moral. É aquele que se reconhece inferior. É aquele que se reconhece falível, né? Mas ele está buscando a sua transformação moral. E ele se esforça muito para isso, porque ele precisa domar as suas más inclinações. Porque nós temos encarnações passadas que cometemos grandes erros, que somos viciosos de outras encarnações. E que a gente veio para essa para a gente se melhorar, para a gente se corrigir. Então vamos aproveitar esta encarnação para nos melhorarmos o quanto mais pudermos, para que numa próxima encarnação possamos estar mais à frente, até quando chegarmos a sermos espíritos puros e podermos continuar o nosso trabalho na seara de Jesus, auxiliando aqueles que estão para trás, conforme somos auxiliados agora. Bom, gente, a semana que vem a gente vai estudar os riscos e inconvenientes da mediunidade. Nós vamos falar de fraudes, de perdas da mediunidade, então por isso essa figurinha aí, um lobo em pele de cordeiro. Então, os riscos e os inconvenientes da mediunidade. Certo? E com isso a gente encerra o nosso estudo, né, que a gente pegou aqui na apostila. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, alguma correção de conceitos, nós estamos aqui. Alguma pergunta, gente? Não estou ouvindo. Então. Tá tudo certo, então, ué. Aqui tá tudo certo. Ótimo. Foi ótimo, Silvia. Ah, então tá bom.
Podemos encerrar então, pessoal? Tudo ok? Tudo, né? Tivemos Tudo uns certo. probleminhas aí, que algumas pessoas não conseguiram entrar. Vamos fazer Alguém assim. de vocês não entrou? Quem não entrou, levanta a mão. Vamos ver se semana que vem a gente não corre esse risco. Não sei o que é, né? Está acontecendo. O Rogério tá aí? Rogério Camparino? Peraí, vamos fazer a prece. Nós vamos fazer a prece primeiro e depois, se você estiver aí, puder conversar com o Antônio um pouquinho. Opa, oi, Tony. Tava no mudo aqui o meu. E Rogério, Oi. hoje deu um probleminha, você acompanhou aí, né? Na realidade, eu vi que a Camila falou que o pessoal tava com dificuldade de entrar. Aí eu entrei com o meu celular aqui e fui aprovando. Não tô avisado, viu? Pô, depois a gente conversa. Depois eu quero conversar. Fernando, Tá bom. Oi? já pode Sim. encerrar a prece para encerrar? Ó, ó. Então, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos, nosso coração, agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, agradecer a espiritualidade amiga, que sempre está